Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Nessa aula nós iremos abordar as configurações do Hyper-V Manager, ou seja, as configurações básicas do Hyper-V. Após instalarmos o Hyper-V, nós já observamos que aparece já essa caixinha do Hyper-V para a gente e também aqui ao lado Hyper-V mostrando todos os servidores no qual estamos conectados e que possuem a instalação do Hyper-V, ou seja, a feature, né? A função do Hyper-V instalado. O que nós vamos fazer agora? Vamos no Hyper-V Manager. Para a gente acessar o Hyper-V Manager, a gente tem que ir em Ferramentas, Gerenciador do Hyper-V. O gerenciador do Hyper-V ele é aberto. Ok, deixa eu adaptar aqui para nossa telinha, para que fique fácil a nossa visualização, ok? Perfeito. Perfeito, vamos lá. Logo que você abre aqui, você vai observar, se você expandir aqui o gerenciador do Hyper-V, você vai observar que o nome da sua máquina, por isso que é muito importante, a gente teve aquela aula específica no qual a gente ingressou primeiro utilizando um virtualizador do tipo 2, um virtualizador bem básico como o VirtualBox. Para quê? Para que eu pudesse mostrar algumas configurações para vocês de instalação e coisas do gênero. Agora a gente já começa a parte direta do Hyper-V e seguiremos com o Hyper-V. Inclusive, a partir desse momento, você já sabendo utilizar o Hyper-V, vale a pena você instalar todas as suas máquinas virtuais utilizando diretamente o Hyper-V. Lembrando que você já possui essa função também em sistemas desktop, como o Windows 8 em diante, Windows 8, Windows 10, enfim, você já possui essa função, assim bem como também do Windows 2008 R2 em diante, ou seja, o Windows 2008 R2, o Windows 2012 e agora no Windows Server 2016. Então vamos lá, pessoal, configurações do Hyper-V. Ao clicarmos aqui em configurações da Hyper-V, vai ser a primeira coisa que a gente vai fazer para a gente poder mexer e explicar alguns itens aqui que são de suma importância e que caem na prova. Discos rígidos virtuais. Aqui, pessoal, lembrando que as boas práticas eu já informei, tanto de discos rígidos virtuais quanto as máquinas virtuais. O ideal é você colocar em outro, enfim, caminho, em outro drive, ou seja, em outro HD que não seja o seu HD do sistema operacional. Isso é o que dita as boas práticas. Óbvio que eu estou utilizando essas máquinas aqui, mesmo sendo um servidor físico, eu estou utilizando essas máquinas para simplesmente poder dar o curso para vocês, mas lembro que o ideal é a gente seguir as boas práticas. Caso caia alguma pergunta relativa a isso, observem, ok? Sempre marquem a resposta de que o ideal é você ter que você gire tanto a configuração de disco quanto a de máquina, que seria a parte de configuração das máquinas virtuais, em HD diferente do sistema operacional. GPUs físicas. O que seria isso, pessoal? Vamos imaginar o seguinte: num cenário de desktop, ou seja, que é aquele VDI, né? Ou seja, desktop virtual, o objetivo é gastar menos com um desktop, ok? Então, imagine que você já está conectado à internet e aí você já pode ter acesso à sua área de trabalho. E ele ainda informa aqui: o serviço de função de host de virtualização de área de trabalho remota não está instalado. Então, para podermos utilizar as GPUs físicas, o que seria isso? Ele vai, principalmente o Remote FX, ou seja, o Remote FX, ele vai nos possibilitar que a máquina virtual consiga usar as instruções da GPU física, ou seja, da GPU da placa de vídeo física. Então, caso você tenha uma placa de vídeo e aí você precise colocar em uma determinada máquina virtual, imagine que em uma determinada máquina virtual você está rodando, por exemplo, o Photoshop. Então você precisa que aquela máquina virtual compartilhe da placa de vídeo, claro, da sua GPU da placa de vídeo externa, não é, ou seja, a placa de vídeo off-board. Não seria a placa de vídeo on-board, até porque a placa de vídeo on-board não vai dar suporte para isso, principalmente para aplicativos pesados. Ok? Então é interessante você, principalmente aplicativos gráficos, 3D Studio, enfim, AutoCAD, diversos aplicativos que vale a pena você compartilhar o uso da sua GPU, da sua placa de vídeo, e é feito através daqui. Eu, por exemplo, eu tenho uma placa de vídeo, sim, eu tenho essa máquina aqui em específico, ela tem uma GTX 970, é uma boa placa de vídeo, porém, eu teria que habilitar o serviço de função de host de virtualização da área de trabalho remota que não está instalado. Eu teria que instalar esta função e aí sim ele passaria a utilizar o compartilhamento da GPU. Não é o nosso caso no curso, a gente não vai precisar, mas caso você precise de uma máquina virtual que tenha esse tipo de configuração, habilite. Abrangência NUMA, ou seja, antigamente não, perdão, no Windows Server em inglês seria NUMA Spanning, ou seja, ele vai melhorar o acesso da memória que o processador vai fazer.
Então, para a gente poder para entender mais fácil, o hardware ele vai conseguir particionar a memória em bloco para acesso dos processadores. Isso aí realmente melhora bastante o acesso do processador à memória. Migrações ao vivo. Eu já havia falado com vocês sobre migrações ao vivo no processo de instalação da Live Migration, mas ele vai permitir que você receba e envie máquinas ao vivo, né, máquinas virtuais ao vivo. A partir desse momento que você clica aqui, ele habilita. Aqui é muito importante você ter ideia, por exemplo, se a sua rede for megabit, não habilite isso daqui, ok? Não permita a migração ao vivo, porque senão algum desavisado, enfim, pode acabar passando. Óbvio que quando você pensa nisso, você pensa já numa parte administrativa, mas em um local onde diversas pessoas utilizam um servidor, uma pessoa ou mais de um servidor nesse caso, você pode acabar tendo mais migração de máquina ao vivo do que o necessário. E imagine que aqui, por exemplo, eu colocasse 30 máquinas, ou 40 máquinas, 50, 100 máquinas para fazer migração simultânea. Você trava a rede. Imagina que você está aí trazendo, por exemplo, discos específicos de 100 GB, pelo menos de cada máquina virtual aí 100 GB. Olha que absurdo vai ser você fazer isso na sua rede. Imagine sua rede sendo ainda megabit. Seria uma coisa assim praticável você ter migração ao vivo, bem como também configuração de replicação em rede megabit. Então, de qualquer maneira aqui, você mantém abaixo caso você queira habilitar as migrações. Aqui na migração ao vivo de entrada, você pode usar qualquer placa de rede disponível para migração. Nunca utilize essa opção, ok? Sempre utilize uma placa de rede, ou seja, com um endereço específico para isso. Por quê? Imagine que seu servidor tem 3, 4 placas de rede. Uma das placas de rede recebe conexão com a internet, a outra placa de rede você está distribuindo, enfim, sua internet e todos os seus comandos de logon, enfim, gerenciador de arquivo, coisas do gênero, por essa segunda placa de rede, ou seja, ela ligada direto num switch. E aí você, a partir do momento que você usa qualquer placa de rede, ele pode usar qualquer placa de rede para fazer esse serviço. E é muito arriscado, ok? Você pode acabar parando a sua rede de dados da sua empresa. Migrações de armazenamento. Então aqui, qual é essa função aqui? Qual é o interessante dessa função? Você pode passar o armazenamento de uma VM, ou seja, para uma outra localidade específica. Ok? Isso daí ficou realmente bem interessante, já veio do Windows Server 2012, agora isso aqui é a novidade. Política de modo de sessão avançado. Deem uma lida aqui a respeito disso, mas de qualquer maneira eu já vou falar, inclusive o que consta no site específico da Microsoft, é que a gente pode conceder acesso aos recursos locais de um determinado computador. Ou seja, imagine que a gente quer acessar uma unidade USB que está numa máquina, e nessa máquina específica é uma máquina que ela vai se conectar através, por exemplo, do VM Connect a uma máquina virtual desse servidor. Ou seja, então para fazer isso acontecer, você tem que ativar, permitir esse modo de sessão avançado, e aí o usuário, quando ele for se conectar a essa máquina, a uma dessas máquinas virtuais que estão aqui nessa máquina, nesse servidor físico, ele antes disso, de se conectar, ele vai ter que escolher o recurso local que ele vai desejar, né, utilizar ou seja, para você poder compartilhar da máquina também do usuário, ou seja, alguma coisa específica nessa máquina virtual. Isso aqui é bem interessante, ok? Nós iremos deixar desabilitado por enquanto. Configuração de replicação. Aqui você imagine que você também tem uma condição específica de ter uma VM, por exemplo, rodando aqui no Rio de Janeiro e uma outra VM em São Paulo. E aí você quer que tenha, por exemplo, cópia específica. Isso aqui não é um serviço de alta disponibilidade, já vou adiantando. Então, por exemplo, não é necessariamente a máquina A cai e a máquina B assume, não é isso. Mas imagina que você quer uma cópia dessa primeira VM, ou seja, num local seguro. Você quer passar essa VM para um local seguro. Ah, não, é o meu servidor de arquivo, eu quero colocar no local seguro, por uma questão de contingência. Óbvio que não é um recurso de alta disponibilidade, mas vai permitir recuperar a máquina num caso de desastre, ok? Você poder pegar de novo. E o que é interessante é o seguinte: imagine que você pode também pegar um HD, porque aí você também fica imaginando, poxa, mas se meu link for baixo, eu tenho um link, por exemplo, de 5 megas entre uma localidade e outra, um link específico dedicado de 5 megas, que é um link realmente bem baixo. Óbvio que não funcionaria, não tem como você funcionar em link de 64K, 256K e coisas do gênero que realmente não tem como a gente pensar nisso. Mas imagine que você pode também pegar essa máquina virtual, colocar num HD, levar essa máquina para o outro ponto, ou seja, do ponto A
para o ponto B, e aí você coloca naquele servidor também aquela máquina, e aí sim você pode também fazer uma coisa que é bem interessante, trazer apenas o que for diferente de uma máquina para outra, ou seja, fez uma atualização em uma máquina, ele traz também só aquilo que foi realmente modificado, ok? Então são configurações também que você pode realizar, configurações muito simples de serem baseadas. Você pode usar, a partir do momento que você habilita a configuração de replicação, você pode usar HTTP ou HTTPS, ok? Permitir replicação a partir de qualquer servidor autenticado, ou eu posso também especificar a localização padrão dos arquivos de réplica e permitir a replicação a partir dos servidores especificados, e aí eu posso adicionar no servidor aqui específico, ok? Aqui o teclado, essa configuração de teclado é o que você quer que aconteça, por exemplo, quando você apertar Alt Tab. E aí você imagina que você está utilizando a máquina virtual e você vai pressionar no seu teclado Alt Tab. E aí se você vai simplesmente ficar na própria máquina virtual ou se você vai ser redirecionado para uma outra janela do seu computador físico. Aqui é uma combinação de seta, ok? Combinação aqui específica de teclado não, perdão, né? De liberação, né? De tecla, né? E aí você tem liberação de tecla de mouse específico também. Aqui o modo de sessão avançado. É basicamente o que a gente já havia informado anteriormente, mas sempre vale aqui uma boa leitura. E redefinir caixas de seleção. Aqui são as mensagens que a gente recebe específico de cada máquina ou de qualquer coisa do gênero que aparece, que o próprio Hyper-V informa, como se fosse um informativo. Ó, aquelas caixinhas que aparecem, que normalmente a gente não gosta muito dessas caixinhas, né? Mas a gente inclusive vai fechando e vai pedindo para que não apareçam mais. São caixinhas de aviso do próprio Hyper-V. E a partir desse momento que você redefinir, elas voltam a aparecer, ok? Então, pessoal, essa aula aqui já está um pouquinho extensa. Opa! Deixa eu cancelar, eu não quero habilitar a configuração de réplica. Perfeito. Com isso, essas aqui foram as nossas configurações iniciais do Hyper-V. Ok? Na próxima aula a gente já continua com outras configurações. Pode ir para a próxima aula.